Depois dessa rápida definição do que é um texto, vamos agora definir o que é textualidade, né? A textualidade é um conjunto de características que fazem que um texto seja um texto, né? E não apenas uma sequência de frases, de palavras, né? Então tem um fator argumentativo aí. Então são os fatores de textualidade, por exemplo, a coerência, a coesão, a intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade, a informatividade e a intertextualidade, né? São basicamente alguns processos de textualidade, né? Então a coerência ela relaciona-se com conhecimentos e informação. Ouvinte ou leitor cabe a tarefa de identificar e interrelacionar informações, né? Então existe justamente esse processo de um texto realmente coerente. Existe realmente uma relação entre o discurso e o que o locutor ele quer transmitir. Existe realmente uma coerência no que ele realmente quer transmitir, né? Existe uma lógica, um propósito argumentativo. Temos tem também outro argumento também de textualidade, outro marcador, que é a aceitabilidade. Quer dizer, o texto ele é aceito e avaliado pelos interlocutores, né? E compartilham justamente crenças, valores, interesse, né? Existe uma certa aceitabilidade daquele texto, um certo entendimento mútuo, podemos dizer assim, né? Também existe outro argumento, outro processo de textualidade, que é a situacionalidade, né? A situacionalidade, que é um texto adequado a uma situação que ocorre. O texto vai ser ideal para uma dada situação comunicativa, né? Temos também a intencionalidade, que é um texto apropriado para a realização das intenções do locutor, né? Justamente é aquilo realmente que ele tenta transmitir, aquilo realmente o objetivo do locutor transmitir algo e do receptor justamente compreender o que foi realmente transmitido, né? Então essa ideia de intencionalidade. E essa ideia de intencionalidade, ela está muito próximo justamente do processo comunicativo em si, do processo do entendimento entre pessoas, do processo realmente da busca de um sentido e um significado. E isso vem justamente com um processo de construção argumentativa, onde você, através de um conjunto de palavras, de orações, você vai construindo um certo sentido ao seu texto, e esse sentido, na verdade, tem um direcionamento, a intencionalidade de transmitir algo, né? Se bem que esse algo ele acaba sendo complexo, porque ela pode envolver vários tipos de discurso, né? E, por exemplo, um discurso mais de um sentido mais figurativo, até um discurso, vamos supor, de um discurso mais crítico, talvez, até um discurso filosófico, que tem uma visão filosófica e que indica para o leitor justamente um sentido figurativo. Então isso eu acho, na verdade, a ideia do sentido de algo, ele acaba sendo complexo porque ele compreende vários fatores de leitura, né? Claro que esses fatores de leitura, isso já é um processo já que a gente precisa debater um pouco mais com cuidado mais para frente, ok?